espiritualidade e mediunidade, tá? Essa mesa vai ser composta, vou chamar a primeira pessoa, vai dar para sentar aí, depois eu saio e sento aqui. Vai ser a professora, cadê? A professora doutora Maria Regina Ramos de Andrade, primeira pessoa que vai fazer parte da mesa. A segunda é a doutora Regina Nora, cadê a Regina? Ah, está aqui também, tá? E o moderador dessa mesa vai ser o Di Biase. Tinha mais uma pessoa na mesa, mas ela não veio. E a Cristina, cadê a Cristina? Não, você não... Ah, não, tem razão. É à tarde, tá. Não, é porque a Cristina vai fazer uma coisinha aí enxertada depois, mas tudo bem. Essa mesa, vocês vão ficar à vontade com o Di Biase, eu acho que vai ser bem produtiva. Vai dar para falar um pouquinho mais, né? Por favor, pode sentar se quiserem. Vocês vão projetar slides? Sim. O Biase, cadê o Di Biase? Ele está comendo, né? Ele vai ficar sentadinho, não vai dar para ele fazer MDR agora. Aqui, senta onde você quiser falar, tal. Isso aqui. Deixa eu tirar. Não, as duas vão levantar. Cadê o Di Biase? Bom, deixa ele. Então eu vou coordenar a mesa. Pronto. Vai. Pronto. Tá, eu apago. Tá. Bom, gente, nós vamos começar a mesa, então. Vocês já entraram num acordo, né? A Regina primeiro, né? Isso. Maria Regina, isso. Desculpa, Regina, que eu sempre te chamo de Regina, então. Maria Regina. Bom, então nós vamos começar com a doutora Maria Regina. Ela vai apresentar. Eu que apaguei. Ah, tá bom, tá. A doutora Maria Regina que vai falar sobre os aspectos. Você deu um subtítulo? Eu dei. Pode falar. Hipnose e espiritualidade na psicoterapia de sensitivos. Pode ficar à vontade. Tá bom. Agora é com o Michel. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde já, né? Então, vamos lá nesta viagem. Onde está o... Está ligado? Aqui. Nossa, ficou invisível. Vou apagar essa luz aqui, ó. Vamos inverter. Menos invisível. Bem, o que são sensitivos? Usa-se os sinônimos sensitivos, médiums ou paranormais. O que eles são capazes? O que eles veem? Então, são pessoas que atingem níveis de realidade os quais são impossíveis ou invisíveis para a maior parte das pessoas. A função psi é o nome que a gente dá cientificamente, em vez de falar de os termos mais comuns, que seriam mediunidade ou paranormalidade. Então, esses sensitivos são pessoas dotadas de uma função psi, uma capacidade de perceber esses outros níveis de realidade. E o que acontece? A nova física e o conhecimento psíquico atual evidenciam conhecimentos e percepções a níveis alternativos de uma realidade que se apresenta de modo quântico e multidimensional. E hoje nós assistimos à palestra do Dr. Di Biase, que nos trouxe isto de uma forma maravilhosa. E o importante é a gente saber disso. Opa, o que eu fiz? Michel.
Obrigada. Importante a gente saber o seguinte: existem pessoas que são capazes de perceber, de acessar e de interagir com outros níveis de realidade. E são essas pessoas que a gente chama de sensitivos. Eles vêm além. Agora, como que eles vêm além? Então, tem algumas das capacidades. Entram espontaneamente em estados modificados de consciência. E, nisso, são capazes de apresentar a percepção extrasensorial. Ou seja, esta capacidade que é capaz de ultrapassar a barreira das 3 dimensões nas quais nós estamos com o nosso corpo físico aqui. Podem perceber, sonhar ou simplesmente saber acontecimentos presentes ou passados ou futuros. Podem sentir, ver ou ouvir dimensões invisíveis, captando e expressando sentimentos e pensamentos. Podem também influenciar física ou mentalmente ambientes ou pessoas. A fenomenologia psi, gente, é isso que a gente estava falando. São achados paranormais atribuídos à interação da mente, com energias metafísicas. Podem ser, esmiuçando um pouco mais, fenômenos ou dados, conhecimentos, fatos, que são acessados, percebidos ou produzidos pelos sensitivos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Telepatia, êxtases, sonhos, transporte e movimentação de objetos, poltergeist, psicografia, psicofonia, transes, a gerar material para materializações, pré-cognição, clarividência, clareaudiência, psicocinesia, psicometria, etc. É toda uma fenomenologia conhecida como uma fenomenologia paranormal, psi. Seguraram ali para sinalizar. Só não ficar na frente. Isso. A fenomenologia, gente, psi, é um fato. Embora a nossa ciência oficial, que é de base tridimensional, para esta tradicional, é considerada impossível. Nós vimos que, dentro de uma outra consideração do que seria o universo, como nós vimos com o professor Biasi, ela é possível. Mas o que acontece? No meio acadêmico, de uma forma geral, a fenomenologia psi seria impossível, porque não é compreendida e explicada, ficou fora. Isso, do ponto de vista cartesiano, ela é impossível, tá, gente? Isso, ciência clássica. Um pouquinho de história. Desde sempre houve sensitivos. A Regina, chega um pouquinho para trás. Então, os fenômenos psi acompanham a humanidade durante toda a história. E existem indícios muito fortes de que havia já na pré-história manifestações tipo psi, através de desenhos rupestres de locais. Há cavernas, inclusive, onde não se encontram evidências de que tenha sido moradia, nem lugar de cozinhar, nem nada. E a hipótese, por causa também do tipo de inscrições que existem nelas, é de que elas teriam sido usadas para cultos e para materializações.
Então, gente, sempre houve, desde a pré-história, manifestações de tipo psi. Continuando. Sim, esses vêm logo após. Civilizações foram se sucedendo e sempre foram se desenvolvendo hábitos e práticas religiosas para explicar o universo, inclusive tendo e englobando esses fenômenos psi. E aí, aos poucos, criaram-se práticas secretas, formando grupos de iniciados, escolas iniciáticas, onde apenas se passavam conhecimentos para os grupos de pessoas que pertencessem àquela grey, àquela ordem, digamos assim. Depois surgiram as grandes religiões. Tá? Então, elas foram surgindo e sempre com uma parte que era a parte esotérica, escondida, e uma parte esotérica do culto que era para as pessoas comuns poderem obedecer, tá? Sempre com preceitos e práticas exteriores, digamos assim. Nós vemos isso bem nos egípcios, por exemplo. Né? Sim. Por muitos séculos, a fenomenologia psi permaneceu nesse campo iniciático, tanto religioso como mágico. Então, os fenômenos psi eram vistos como se fossem coisas mágicas, completamente maravilhosas. E aí que chegam, então, xamãs, feiticeiros, pitonisas, adivinhos, e médicos, santos, profetas e magos eram os portadores desses segredos. Até o século XIX. Aí a situação muda. O século XIX, gente, houve pesquisas europeias que foram muito importantes. E surgiu um grande número de sensitivos. E sensitivos com manifestações que eram assim evidentes para todos. Então, eram sensitivos com uma capacidade paranormal, uma dotação de função psi muito elevada. E foram pesquisados, gente, por volta de 50 sensitivos que tinham esta fenomenologia psi bastante evidente. Nós temos aqui alguns nomes dos sensitivos. Por exemplo, Daniel Douglas Home, Florence Cook, Madame d'Espérance, Leonor Piper, Eusápia Palladino, Charles Edward Williams, Henry Slade, Mary Marshall, Katie Fox, esta aqui, Annie Eva Fay, Eva Carrière, alguns dos nomes dos médiuns. Foram muitos, médiuns ou paranormais, ou sensitivos dotados de muita função psi. E os pesquisadores? Pesquisadores, gente, eu botei alguns nomes aqui, tá? Mas foram muitos também. Entre os quais os famosos William Crookes, Charles Richet, Alfred Russel Wallace, Alexander Aksakoff, William James, que é um dos pioneiros da psicologia, Richard Hodgson, para mim está difícil ler, Frederick Myers, Oliver Lodge, Edmund Burney, Frederick Zöllner, também um dos pioneiros dentro da ciência, tá? O Cesare Lombroso, na Itália, William Harrison, Gabriel Delany, Camille Flammarion, tá? Sid Zitwick, Schrenck Notzing,
Gente, é muita gente. Gustavo Gelei. E os nomes não se encerram aqui, gente, tem mais. Tanto mais sensitivos, como também mais pesquisadores. E essas pesquisas, gente, foram muito controladas. Os sensitivos eram detidos, amarrados, acorrentados num lugar. Mais na França, né? Produziam fenomenologia, inclusive materializações. França, Inglaterra, Itália, foi pela Europa toda, gente. Então, havia toda uma comunicação de conhecimentos e da curiosidade a respeito disto e daquelas pessoas que tinham esta condição de percepção extrasensorial. E aí, por causa disto, a pesquisa se expandiu desta maneira tão importante no século XIX. No século XX, nós encontramos a utilização da percepção extrasensorial. Continuou havendo sensitivos que foram sendo utilizados, então, para efeitos de espionagem. Tá? Foram, então, descobrindo, constatando que havia telepatia, ou seja, uma transmissão de mente para mente, independente de espaço. Ou seja, poderia ser em presença ou poderia ser à distância. Visão remota, né? Visão remota. Tá? E aí foram muitas pesquisas feitas e, durante a Guerra Fria, a gente teve um desenvolvimento muito grande dessas pesquisas e utilização de sensitivos, tanto pelos Estados Unidos como pela antiga União Soviética, para efeitos de espionagem, e com dados muito interessantes que depois eram confirmados na realidade. Inclusive, houve um navio que estava sendo construído num estaleiro fora do litoral. E aí o sensitivo viu, descreveu, tinha certeza, mas os próprios pesquisadores ali duvidaram disto, até que mais adiante foi confirmado isto, que aquele navio foi produzido num local e depois conduzido para o litoral. Então, esta questão da visão remota e da possibilidade de mente a mente, a transmissão de conteúdos, inclusive mente influenciando sobre outra mente, tá? Tornou-se um fato, gente. Então, hoje, pode-se afirmar, a telepatia é um fato. E nós vimos ontem a apresentação do nosso colega, que é o psicólogo baiano, que nos apresentou aqui a ressonância psicoterapêutica. E nós vimos a possibilidade, então, de sensitivos que são capazes de, à distância, focalizar uma pessoa e descrever, ser a voz do inconsciente daquela pessoa para efeito psicoterapêutico. Então, gente, a telepatia é um fato. E é um fato que está presente entre nós e que pode e deve continuar sendo estudado. Que foi? Você conhece um pesquisador chamado Puthoff? Puthoff. Ele é um cientista que estudou isso. Na Guerra Fria, ele fazia uns trabalhos para a CIA, com visão remota, com sensitivos, e os caras desenhavam as bases nucleares da Rússia. Exato, isso foi feito. E depois se confirmava que era aquilo mesmo. O desenho dos prédios, de onde estavam os mísseis. Eles desenhavam tudo, gente. Então, essa coisa de ser capaz, de alguma forma, um desdobramento da consciência, a capacidade desta visão remota. E trazendo mapas, trazendo dados concretos, como aquele do navio que eu relatei para vocês, que os sensitivos eram capazes de fazer. A utilização, então,
para espionagem, para fins bélicos, né, e fins de conhecimento das armas dos inimigos, digamos assim, foi uma utilização muito grande. Mas também se descobriu muitíssimo. E o que acontece? A pesquisa continua, mas, em muitos lugares, gente, continua sob sigilo. Então, há institutos com os quais se procura saber o que está acontecendo e pedem toda a identificação da pessoa e tal. E eles liberam ou não o conhecimento sobre o que está sendo feito ali. Então, essas são algumas das instituições de pesquisa no exterior. Algumas. No Brasil, o que a gente tem no Brasil? Até 2002, nós tínhamos a pesquisa intensa do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que era encabeçado pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade. E havia várias pessoas e vários livros que o Dr. Hernani publicou também. Fez também. Ele reproduziu, né? Ele reproduziu, depois ele fez com uma placa vertical de vidro para isolar o que era efeito Killian, o que era efeito corona. Tá? Então, existe um certo exagero com relação às fotos Kirlian e o que as fotos Kirlian poderiam dizer. Tá? Então, toda uma pesquisa para poder desmitificar e, ao mesmo tempo, ver aquilo que fazia sentido, que poderia se dizer que funcionava, que era real. O que nós temos, a NUSE da Unifesp, Núcleo Universitário de Saúde e Espiritualidade, da Universidade Federal de São Paulo, desde 2006, vem fazendo pesquisas, mostrando trabalhos de pessoas. O Dr. Hernani faleceu em 2002. Depois disso, o Instituto praticamente se desfez, embora alguns dos pesquisadores do IBPP continuem ativos e trabalhando, mas isoladamente aqui, como a gente tem investigações e publicações de autores diversos sobre médiuns e efeitos físicos, curas espirituais e transferência de energia por imposição de mãos, em presença ou à distância. E nós temos um grande grupo de pesquisas que está acontecendo hoje com base na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. O coordenador é Dr. Alexander Moreira Almeida, que é professor titular de psiquiatria e que, através do NUPES, que é esse núcleo de pesquisas, né, em espiritualidade e saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, vem trabalhando muito. Então, são muitas pesquisas e muitas publicações em revistas do exterior e um livro que foi lançado agora, há pouco tempo, no ano passado, que chama-se Ciência da Vida Após a Morte, onde eles fazem uma resenha de tudo quanto é pesquisa que foi realizada, com sensitivos, com vários tipos, várias modalidades de coisas que se acredita serem ligados a outras dimensões. E é muito interessante, porque é uma pesquisa que está viva e progredindo, e com base aqui no Brasil. Nos séculos 20 e 21, no Brasil. Mais um pouquinho de pesquisa aqui para nós. Nós temos aqui no Brasil uma quantidade muito grande de médiums, ou sensitivos, ou paranormais, ou pessoas com dotação psi. Tá? Nós temos alguns
que têm sido muito estudados, como o Peixotinho, Mirabelle, o José Arigó. Tem até filmes sobre o Arigó, Divaldo Franco. Então, há filmes sobre esses médiuns, e, inclusive, o Divaldo continua em atuação, embora com por volta de 94, 97 anos, eu não sei bem a idade dele, 97, atualmente. Pois é. No Rio de Janeiro, tem o Centro Espírita Lar de Frei Luís, onde o médico, cirurgião, cadê o nome dele aqui? Paulo César Fructuoso, vem fazendo uma divulgação muito grande do que acontecia, das curas espirituais, das materializações para efeito de cirurgias espirituais feitas por espíritos materializados. Então, ele vem divulgando, nós temos palestras dele na internet, e nós pudemos ter a ocasião de conhecê-lo há 2 anos atrás, 3 anos atrás, num evento lá no Rio de Janeiro, tá? Onde ele esteve presente. Nós fizemos uma palestra, eu fiz uma palestra, e estava presente o Dr. Paulo César Fructuoso, que trouxe uma palestra maravilhosa a respeito deste assunto. Aliás, o Dr. Paulo Fructuoso, Paulo César, ele esteve também numa sessão no Congresso Brasileiro, no Senado Federal, há cerca de 3 ou 4 anos, abrindo o ano do trabalho do Senado Federal. Então, isto é algo que está acontecendo hoje, um médico, uma pessoa de extrema credibilidade, competência, e que agora ele está abrindo para o conhecimento público o conhecimento e as experiências pelos quais ele tem passado desde quando ele era um estudante de medicina, com a fenomenologia psi e com os sensitivos, os vários tipos de manifestação possível da função psi em pessoas sensitivas. Está escrevendo o 10º livro agora. Eu vi uma live dele com o Sérgio Felipe de Oliveira. Sim. É só pegar no YouTube, live dele com o Sérgio, da glândula pineal, e ele está escrevendo o 10º livro. Pois é uma divulgação maravilhosa que está acontecendo. Tá? Então, e esse, inclusive, está na internet. Eu cheguei a ver o título esses dias, mas como eu estava preparando a minha palestra para fazer a minha apresentação, hoje eu acabei não assistindo esse último vídeo do Dr. Paulo. 10º livro. É? Tem também na USP o PROCE, né, que é no Instituto de Psiquiatria, junto com a espiritualidade. Sim, que também está acontecendo. E que tem uma ligação, eu acabei não citando, mas eles também têm uma ligação com esta raiz básica da Universidade Federal de Juiz de Fora e com Alexander Moreira Almeida. Tá? Então, é um grupo que está se expandindo e trazendo outros pesquisadores para esta vertente do conhecimento, desta capacidade de sensitivos ultrapassarem esta barreira das 3 dimensões nas quais a humanidade teve tanto tempo, nós ocidentais, tanto tempo fechada, trancada. Tá? E agora saímos. Estamos cada vez mais saindo disso. No Brasil, existem muitos sensitivos, como nós estávamos dizendo. Então, nosso título aqui, muitos mais sensitivos no Brasil. Então, outros nomes aqui a gente está colocando de sensitivos. Edson Cavalcante de Queiroz, está ruim para eu ler. Leia para mim, por favor. Outros nomes destacaram-se na nossa história. Edson Cavalcante Queiroz, Flávio Machado, Ifigênia França, Levi Guerra, Otília Diogo, Antônio
Antônio Feitosa. O livro O Fotógrafo dos Espíritos, de Nedir Mendes da Rocha, traz fotos e informações sobre alguns dos acima e de outros médiums. Nosso país tem grande contingente de sensitivos, com todos os tipos de dotação psíquica, a maioria trabalhando em total anonimato, seguindo a tradição cristã de gratuidade na atuação mediúnica. Desta forma estão... Saiu do quadro. Olha, eu tomei tanto cuidado, mas não tinha ideia que esse fundo aí iria dificultar a leitura. O branco é o melhor, né? Bem, o que acontece? Aqui no Brasil, com relação à mediunidade, existe um grande número de sensitivos que vão para religiões cristãs. E nessas religiões cristãs existe uma tradição de gratuidade. Então, a gente tem muita gente que é sensitiva, inclusive que tenha esta dotação expressiva de função psi, mas trabalhando em centros espíritas de forma gratuita e anônima. Tá? É diferente de outros países. Na Europa, nos Estados Unidos, os sensitivos, em grande número também, eles trabalham e são remunerados pelas suas percepções extrasensoriais, que podem auxiliar muito as pessoas a terem mais confiança, esperança, resgatando vínculos entre as pessoas que ficaram aqui e seus entes queridos desencarnados, só que fazendo isso profissionalmente, com o dinheiro. Inclusive, há cursos lá nesses países onde os sensitivos aprendem a harmonizar-se e fazer um trabalho profissional como sensitivos ou healers. Supõe-se, gente, há indícios muito fortes de que a função psi distribui-se na população de acordo com uma curva normal, como a inteligência, por exemplo, também. Então, existe um grande número de pessoas que está na média, mais 2, menos 2, desvio padrão, e existe um número pequenino que está na extremidade da curva, que são os superdotados psi, como algum daqueles nomes dos quais nós estivemos falando, e, do lado de lá, um pessoal que não tem nada de percepção extrasensorial. Agora, a grande maioria está ali, naquela média, e muitas vezes não tem uma noção de que aquilo que eles estão tendo seja uma percepção extrasensorial, sejam percepções extrasensoriais. E, por causa disso, muitas vezes são profundamente rejeitados em suas casas, em suas famílias, e tidos como mentirosos, tidos como desequilibrados. Então, é algo que é bastante penoso. Nós vamos continuar nisso aqui. O que acontece? Na prática clínica, chegam muitas dessas pessoas sem clareza perceptiva. E chegam nos consultórios de médicos e de psicólogos com autoestima baixa, sentindo-se muito mal, e com essa coisa de serem na família vistos desde criança como mentirosos, como cheios de manha, cheios de mania, de criativos, e que pegam, então, uma visão de si mesmos que é muito negativa. Uma labilidade emocional muito grande, porque isso acontece com o sensitivo, tá? E que, então, vão parar nos consultórios. E é até difícil de trabalhar com eles, porque eles têm aquela visão, aquela percepção
de que eles próprios não são boas pessoas. Tá? Eles internalizaram aquela visão de preconceito da família, do ambiente no qual estão, e sofrem bastante. E muitos deles acham que podem estar malucos, podem estar loucos, que são doentes mentais. E há, inclusive, uma noção, algo que a gente sabe, de que pessoas que têm doença mental, muitas vezes também têm percepções extrasensoriais. E a gente precisa aprender a discernir isto aí. Bem, os sensitivos, eles ainda, esses que têm essas percepções todas, essas percepções chamadas também anômalas, né? De uma outra realidade, e que isto não está tranquilo dentro deles ainda, eles estão com esse autoconceito negativo, estão com muitos conflitos internos e também dificuldades de relacionamento, tá? Eles são o que a gente chama de sensitivos não adaptados. Ou seja, eles ainda não se harmonizaram com a sua própria função psi. Então, eles estão em sofrimento e eles têm essas percepções. Então, eles próprios acham que estão fantasiando. Muitas vezes, eles acham que eles estão causando uma eventual morte de pessoa da família que ele próprio percebeu num sonho, por exemplo, ou então que ele fantasiou e, de repente, a pessoa morreu, aí ele fica se sentindo culpado também. Então, é o ônus de determinados tipos de percepção extrasensorial que traz, além de todos os conflitos internos, muita culpa dentro daquela pessoa que é o sensitivo ainda não adaptado. Alguns exemplos de manifestações psi não adaptadas. Alguém pode ler para a gente? Quem está enxergando e pode ler para nós? Ouvir ou sentir presenças que os circunstantes não veem. A invadir seu ambiente habitual com atitudes por vezes ameaçadoras. Ter perturbações de sono e pesadelos aterrorizantes. E ou pressagiar perdas e sofrimentos. Apresentar súbitas e imprevisíveis mudanças de humor e no jeito de falar, portar-se e sentir as coisas. Captar sensações e sentimentos de outras pessoas e de ambientes. Agir e depois não saber explicar o que fez. Ação por possessões. Pois é, também existem. Tá? Então, essas são algumas manifestações não adaptadas e nós ainda não chegamos em possessão. Mas é algo possível também. Tá? A pessoa ter uma influenciação que ela própria não entende. Como essa aí, né? Do agir e depois não saber que fez alguma coisa. Tá? Então, é algo que a sua própria consciência, de repente, fugiu e ela fez algo que depois ela não lembra nem assume ter feito. Essas são algumas das manifestações psi não adaptadas. O que faz a sensibilidade psi adaptada? Lê para a gente, por favor. A pessoa que tem a função psi adaptada diferencia sua percepção usual e aquilo que alucina, tem clareza perceptiva. Pode exercer sua função psi por escolha consciente e em locais e momentos específicos. Os superdotados psi, em geral, conseguem cedo essa adaptação. Sensitivos com dotações menores de função psi normalmente precisam de ajuda para conseguirem clareza perceptiva e adaptação. Obrigada. Então, é isso aí, gente. Os sensitivos, em maioria, que estão perto da média, são esses que não têm a clareza perceptiva. Eles
não tem ainda a dotação, não tem a dotação dos superdotados psi, que normalmente, já desde pequenos, eles têm uma clareza perceptiva, eles se assustam, mas acabam percebendo que são capazes de diferenciar aquilo que eles estão realmente percebendo, que a gente colocou aqui como que alucina, né, que os outros não veem, e aquilo que está acontecendo na realidade. Nós conhecemos uma senhora sensitiva, que era sensitiva desde criança, e o que ela fazia para ela perceber quando ela estava vendo na outra dimensão. Ela fechava os olhos. Se ela continuasse vendo, é porque era uma manifestação de percepção extrasensorial. Com os olhos abertos, ela via tudo. Via as pessoas que estavam aqui. Com os olhos fechados, ela via as pessoas e as coisas e os fatos que estavam num outro plano. Então, ela construiu para si, desde pequena, esta maneira de diferenciar. E era uma superdotada psi. Ou seja, essa adaptabilidade da percepção extrasensorial é muito fácil para aqueles que têm a superdotação psi. Pois é, o fundo branco é uma maravilha, né? Vocês estão lendo, né? Aqui, acho que dá para todo mundo ler, a confusão que existe entre doentes mentais e portadores de função psi. Tá? Que vem, e são esses que têm a percepção sensorial não com certeza. Eles têm uma dotação menor da função psi. E aí são várias suspeitas que podem haver. E é necessário que haja um diagnóstico diferencial entre pessoas que têm experiências místicas com características psicóticas e pessoas psicóticas com experiências de caráter místico. E portadores de função psi podem ter clarividência, clareaudiência e pacientes com doença mental também. Tá? Agora, o que diferencia? Há grande semelhança entre as percepções dos doentes mentais e as descrições feitas por sensitivos treinados do que eles percebem por via extrasensorial. Então, gente, esse é o ponto importante. A diferença não está na percepção em si, mas na experiência interna que é disparada a partir desta percepção. E aí nós citamos aqui a frase de uma amiga pesquisadora do IBPP, já está falecida, era Yulika Kiskos, o nome dela, que psicóticos experienciam suas percepções de maneira caótica e são atropelados por elas, enquanto que sensitivos adaptados são capazes de discernir, é aquilo que a gente estava falando, entre percepções de tipo psi e percepções comuns, conservando a própria integridade psicológica. E Moreira Almeida e Cardenha está na bibliografia do que a gente colocou no final. Eles falam que cognição e adaptabilidade social têm sido considerados importantes nessa diferenciação. Então, um levantamento que eles fizeram com mais de 1.000 pessoas, um grande número de pessoas, observando, então, procurando fazer a diferenciação entre psicóticos, portadores dessas percepções, e de sensitivos. Tá? Então, eles disseram para isto ser observado pelos psiquiatras, na medida em que estejam diante de uma pessoa onde eles estão em dúvida a respeito do diagnóstico. O que acontece?
daqueles pesquisadores que nós vimos, um grande número, né? Muitos deles, quando o sensitivo não entrava espontaneamente em transe para ele próprio evidenciar a sua percepção extrasensorial, eles trabalhavam com hipnose. Induziam o estado modificado de consciência com a hipnose para que o sensitivo entrasse, para poder pesquisar melhor as manifestações psi que ele produzia, né? Então, o que foi observado? Transe psi e transe hipnótico são semelhantes, embora, em geral, o transe psi seja espontâneo e autoinduzido. Tá? O portador de função psi entra em transe com grande facilidade. Quanto tempo? Acabou? A gente está acabando já também. Então, o que a gente tem como experiência é a hipnoterapia na adaptação de sensitivos. Como eles têm o inconsciente naturalmente mais aflorado, torna-se fácil a gente trabalhá-los com técnicas variadas utilizando a hipnose. O que acontece com a hipnoterapia? Ela induz modificação de consciência, forte contato terapêutico com o próprio inconsciente. Nós já vimos isso desde ontem. Possibilita acesso aos dados e programações instaladas no decorrer da vida, permitindo eficaz atualização e ajustamento ao presente. Promove mudança emocional saudável, rápida e permanente, facilita a integração e adaptação da função psi. Tá? Na nossa experiência clínica, com sensitivos, a hipnose é altamente desejável e eficaz. Aqui eu falo do meu protocolo, como eu faço. Eu faço psicoterapia individual sob medida com essas pessoas. E aqui alguns dos pontos que a gente trabalha, como todo mundo que trabalha com psicoterapia também faz, anamnese, rapport, a parte de higienização do campo psicobiofísico que a gente precisa fazer, ajudar a pessoa a pensar bem, a ter calma, a ter paciência, aprender a respirar, uma porção de coisas com as quais a gente também trabalha de forma que elas se tranquilizem e a gente possa ir trabalhando com elas. Cultivo do transe, e nisso elas vão aprendendo também auto-hipnose, algo que a gente vai ensinando de forma que depois ele possa estar independente, cuidando de si. Participação ativa do paciente com tarefas, por exemplo, fazer uma lista de qualidades que ele tem. Tá? Então, porque autoconceito, a gente precisa trabalhar com essas pessoas. Autoconhecimento, ajuste de autopercepção, orientação sobre adaptação da função psi, sobre o que é a função psi, levar a pessoa a conhecer, através da história, como é que é, outras pessoas que têm também aquele tipo de percepção extrasensorial que ela tem, o que vai ajudando a pessoa a se sentir uma pessoa normal, né? Digamos, gente, alguém capaz, né? E orientação para a própria percepção e automonitoramento que ela deve fazer para o resto da vida. Essa autopercepção, propriocepção, automonitoramento, ou seja, o que eu estou sentindo agora, como é que eu sou, qual é o meu estado emocional habitual, sabe? Perceber quando entra e sente um campo que é diferente do campo habitual dela. Ser capaz de identificar aquilo e não entrar. Aprender, então, a perceber-se, a conhecer-se, de forma que ela própria possa cuidar da sua própria função psi. Tá? Então, isto é todo o processo de adaptação pelo qual ela vai passando.
e que a gente auxilia. Sim. Tem mais gente para falar, a senhora ultrapassou já muito. Bem, acabei. Então, algumas referências bibliográficas, mais algumas que a gente coloca, os meus dados. Tá? E muito obrigada. Pronto. Nada. Pronto, meninos, desculpe. Passamos. Acho que a gente pode apagar agora a luz, né? Michel? Você tem alguma página? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que é um motivo assim de muita alegria, muita satisfação de estar aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade, doutor Osmar Cola, de nos convidar. Quero, primeiramente, agradecê-lo pela sua iniciativa, pela sua coragem, pela sua determinação. Pessoas como o doutor Colos nos inspira, né, a funcionar de forma diferente, acreditando de que a gente pode mudar. Então, agradeço a ele. Eu queria também fazer um agradecimento muito carinhoso à minha amiga Rogéria Guida, que é do curso de oratória do Rio de Janeiro. Sempre que eu vou a um evento, Rogéria é minha mentora. Então, ela fala, quando você falar, microfone abaixo, no gogó. Aí eu... né? O bracinho, você sabe, aqui nunca, aqui de vez em quando e aqui sempre. Então, são dicas, né, que nos ajudam muito a nos aperfeiçoar. Então, eu quero mandar um beijo quântico holográfico para a Rogéria, onde ela estiver, que ela esteja recebendo esse carinho nosso. Eu, dentro do que a colega falou, e presumo que o Di Biase vai fazer alguma complementação, agregando, integrando a física quântica, nosso objetivo aqui está sendo, basicamente, né, discutir esse aspecto, através dessa troca de experiências e informações, com a contribuição da colega aqui, a doutora Maria Regina, que é parapsicóloga e psicóloga, né, que veio trazendo essa grande contribuição para nós. E, ao ouvir Maria Regina, chegou para mim algo muito significativo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que não é novidade o que eu vou falar, mas é como se fosse assim, um lembrete, né? Apoiando-se no DSM-5. Né? O DMS, esse manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que não considera os fenômenos mediúnicos como transtorno de saúde mental. Eu acho que é uma grande abertura que o DS está nos dando no campo científico, não é? Porque, como ela bem colocou aqui, o problema do paciente adaptado e o paciente não adaptado. E, às vezes, por falta de conhecimento suficiente, científico, a gente rotula. E o DMS ele deixa muito claro que é significativo a gente olhar para o aspecto cultural, para a crença do paciente. Eu fiz meu mestrado no México, com a doutora Teresa Robles, né? Eu sou mestra na abordagem ericksoniana. Eu fiz a hipnose natural na abordagem ericksoniana. E eu tive a oportunidade de viver
nas tribos, né? Porque Teresa ela é do México, ela é antropóloga e doutora em psicologia, e conhecia aquele atavismo cultural dos índios, né? A cultura, a crença, a religião. Então, isso tudo, eu acho que tem que ser considerado quando nós estamos perante um paciente que esteja apresentando alguma diferença de comportamento, ou de atitude, ou de pensamento. Então, cabe nós, terapeutas, observar essa parte cultural. E o DMS traz muito essa contribuição, que eu acho significativo. O Dibiase, hoje, ele falou muito nesses estados amplificados de consciência, como ele facilita, né, os acessos aos recursos internos, e como as pessoas, os pacientes, que às vezes não está adaptado, né, ele traz nele, ele passa para a gente um certo transtorno. Quando não é transtorno, ele está nesse estado precisando modular, ele está precisando aprender a usar essas faculdades dele, né? Eu acho muito interessante nós termos essa oportunidade de poder estar discutindo sobre isso. Mas eu não quero prolongar muito, porque eu sinto que está todo mundo assim com a carinha cansada, que é natural, né? Então, em barriguinha vazia, não é? Está dizendo assim, estou com fome, estou com fome. Então, eu vou ser bem breve, vou apenas falar um pouquinho com vocês do meu modelo de trabalho. Como é que eu trabalho? Isso é muito importante a gente poder trocar, não é? E eu ter oportunidade, talvez, durante o almoço, ouvir vocês também falar. Aí eu saio daqui um pouquinho maior, né? Com um aprendizado, trocando, integrando, isso é muito importante. Então, eu considero assim, eu vou trazer para vocês assim como é que eu trabalho. Meu aspecto, os aspectos clínicos, o que eu faço? Primeira coisa é estabelecer o rapport. Isso é fundamental. Eu começo o atendimento clínico estabelecendo uma relação segura, empática, onde o meu paciente ele pode perceber que eu estou verdadeiramente entregue a ele. E aí eu costumo sempre perguntar, no que eu posso ajudar a você se ajudar? Eu coloco o movimento de mudança na mão do paciente. E aí eu falo com ele, vou estar ao seu lado. Eu tenho uma técnica da montanha que é muito interessante, que eu utilizo, que é quando é para aumentar o nível de consciência, eu pergunto às vezes, onde é que eu estou? Você está embaixo, eu estou aqui em cima da montanha, mas você está esperando eu voltar. Olha só, quando estabelece um vínculo seguro, o paciente vai onde ele jamais pensou em ir. Ele acessa os recursos internos quando ele sabe que tem alguém aliado a ele, nesse caso, o terapeuta. Não sei se vocês concordam. Quem concordar, faz assim. Quem não concordar, faz assim. Está tudo bem. Depois eu vou saber o porquê não, para aprender com vocês. A mediunidade, eu costumo sempre falar para o meu paciente que todas as pessoas já têm a mediunidade em si. Nós todos somos médiuns em potencial. Né? Quando eu estive com o Divaldo, eu sou muito amiga de Divaldo Pereira Franco, muito. Eu chamo Divaldo meu segundo irmãozinho. Então, quando eu estive com ele, né, ele deixou isso muito claro. Ele falou, as pessoas acham que a mediunidade é fenômeno de algumas pessoas. Todos nós somos médiums. Né? Agora, esse potencial, e pense bem, ser médium não é privilégio de ninguém, não, hein? Gente, eu sou médium, eu sou vidente, eu sou psicofônica. Não é não. Nós estamos aqui pagando. E como estamos pagando? Esse compromisso com a mediunidade é muito sério, né? Então, e é bom colocar isso para o paciente, para ele saber que todos nós somos médios em potencial. Então, o que nós... Isso é uma psicoeducação, né? Que nós passamos, porque, às vezes, o paciente chega totalmente desadaptado e se achando, coitadinho, totalmente diferente. Não, isso que você está sentindo, eu também já senti um dia, é normal. Agora, vamos ver no que eu posso ajudar você a se ajudar. E aí começa todo um processo de mudança.
Outra coisa que eu acho muito significativa, que DiBiase trouxe, eu gostaria de reforçar e agradecer a ele, é a utilização do ciclo ultradiano. Né? As minhas sessões, normalmente, levam de 1 hora e meia, nunca menos. Eu não tenho esse negócio de bater no reloginho e falando, na próxima nós prosseguimos. Não, na próxima você pode até voltar a falar se o paciente quiser. Mas é abrir e fechar. Então, nós trabalhamos realmente dentro do ciclo ultradiano de 1 hora e meia. Porque o que acontece, meus amores, nesse momento? Nós criamos o quê? Plasticidade neuronal. E mais ainda, além de criarmos essa plasticidade, nós ainda deixamos um comando, que o processo continue pelo tempo que for necessário. Que o paciente sai do consultório sabendo que o processo está continuando, e pelo tempo que for necessário. Isso é muito importante, né, que a gente possa construir isso dentro do processo terapêutico, sem pressa. Né, sem pressa. Então, normalmente, a minha sessão vai uma única sessão, inclusive eu tenho uma técnica que eu utilizo de uma única sessão. Não trabalho nem a queixa. Porque se a queixa mistura tudo, né? Porque chega o gatinho em casa, chega o cachorrinho, chega a vizinha. Bom, o paciente, quando chega com a queixa, né? Nem o fato. O fato já desfia, não é verdade? A queixa, o fato. Eu trabalho o foco. O aqui e o agora. Porque nesse foco está o presente, passado e futuro. Porque não existem, eles coexistem, segundo Einstein, né? Presente, passado e futuro, nós vivemos apenas um presente contínuo, carregado de um passado, na projeção de um futuro provável. Então, a minha sessão vai de uma única sessão, e numa única sessão a gente resolve tudo que o paciente trouxe. Ou, no máximo, 8 sessões. Eu trabalho dentro da psicoterapia breve integrada, o aspecto psicodinâmico, olhando o aspecto nosológico e o aspecto psicológico. Então, isso eu já deixo definido com o meu paciente. O meu foco é sempre no que o paciente traz, aí você já deve conhecer a técnica da utilização, não é? Que Erickson, já no final, ele utilizava muito pelas dificuldades que ele já apresentava, não é? Dr. Milton Erickson. Então, eu utilizo tudo que o paciente traz, tudo. Eu não pergunto nada ao paciente. A gente tem que perguntar. Quando a gente pergunta, a gente está estabelecendo um diálogo do consciente para o consciente. E o que eu quero é o inconsciente. Eu quero que o paciente traga os conteúdos que estão lá, armazenado, profundo, do inconsciente. É como Jung, eu sou analista junguiana, tá? E sou hipnoterapeuta. Como Jung diz, não é? Enquanto você não dialogar com o seu inconsciente, tudo você vai chamar de destino. Ah, isso está acontecendo, porque tinha que acontecer, afinal de contas. E outra coisa, não é o porquê, é o para quê. Porque o porquê você está se vitimando. Ah, porque isso aconteceu comigo, porque o Collins fez isso comigo. Isso está acontecendo porque DiBiase. Não, não é porquê, é para quê. Aí eu me coloco no lugar de quê? Aprendiz. Para que eu preciso? Para que eu estou precisando saber disso? Para que eu estou tendo que entrar em contato com essa minha dificuldade, com a minha mediunidade, que eu penso que eu não sou normal? O que eu vim procurar numa terapia? Sente a diferença? Bom, e agora, o aspecto técnico, dentro desses aspectos clínicos que eu trouxe para você, eu vou mostrar a vocês o meu passo a passo. Primeira coisa que eu faço, eu coloco todo o processo nas mãos do Eu Sou, da sabedoria universal, que tudo sabe. Eu faço um exercício com o meu paciente do Eu Sou, que é a sua força,
que é a sua determinação, que é a sua essência, que é o que realmente você é e que tudo sabe. Então, eu estabeleço essa conexão. Todas as minhas sessões, isso tanto com paciente adaptado como paciente desadaptado. Todas as minhas sessões, eu integro ciência e espiritualidade. Caminham assim, lado a lado, de mãozinha dada. Quando a espiritualidade fica cansada, ela manda a ciência entrar em campo. Quando a ciência... Estão juntinhas. Então, o primeiro trabalho que eu faço é com o eu sou. Depois, eu faço a normalização. Eu explico ao paciente que os sentimentos que ele está experimentando são normais. Aí ele olha assim e fala, eu também sinto. Você sabe que eu também sinto isso que você está falando? Eu também sinto. E, nesse momento, eu falo com ele assim, deixa que apareça um símbolo que represente essa sua dificuldade que você está sentindo. Deixa que apareça. Apareceu? Que símbolo apareceu para você? Com a tua respiração, somente com desejo, coloque na mão do seu eu sou. E diga para ele, eu estou cansado, estou carregando isso já há muito tempo, eu não sei o que eu faço, mas você sabe. Coloque na mãozinha do seu eu sou. E vê o que aparece aí para você. Qual o símbolo? O que ele traz para você? Sempre aparece aqui, você já começa a fomentar, não é, DiBiase, a plasticidade neuronal. Você já dá essa oportunidade do teu paciente acessar os recursos internos e trazer o quê? Trazer o quê quando ele acessa? Solução. Ele entra pelo problema e sai pela solução. Então, esse é um passo. Também trabalho muito quando eu percebo que é essencial isso, a viagem à origem. Quem faz aqui esse trabalho da viagem à origem? Durante o processo de desadaptação, o paciente apresenta muito medo. Vocês já perceberam isso? O paciente chega com muito medo. Esse sentimento de medo é muito grande. Aí, o que a gente faz? Nesse contexto, eu conduzo o paciente à verdadeira origem. Sem medo, gente. Primeiro, coloco o processo na mão do eu sou. Nunca, quer dizer, pelo menos estou falando de mim, tá? Nunca tente falar assim, não, eu vou fazer por conta própria. Não. Vem cá, vamos chamar o seu eu sou? Ele apareceu aí, como é que ele apareceu para você? Como uma luz? Como uma cor? Como rio, como mar, como estrelas? Como ele apareceu? Ah, que bom, uma estrela? Então, vamos lá. Convida essa estrela para iluminar o teu caminho, para iluminar a sua viagem agora. E aí você leva o paciente à verdadeira origem, oculta, profunda do inconsciente. Não tenha medo, não. Pode ir com ele. Pode acreditar, explorando todas as raízes dessa vida e de vidas passadas, que possam ter contribuído para essa dificuldade, para esse medo. Eu fiz isso com o meu paciente, o último paciente da semana passada, que ele estava com muito medo, até mesmo. O que ele falou? Apareceu aqui o meu pai. Eu falei, dessa vida, esse papai... Não sei, porque eu estava numa caverna. Lógico que você viu que ele foi a momentos... Né? E o que está havendo? Por que você... O problema é com meu pai. Mas por que teu pai? Divergências de pensamento, divergência de valores, divergência de... É aquela coisa do outro não aceitar o que os filhos ou o que o outro traz. O outro é o outro, não é você. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver com ele um trabalho de vínculos parentais. E pode saber que com o papai estaria a mamãe também, mas quem apareceu ali foi o papai. Você está entendendo como esse processo te leva a um movimento profundo? E se você chega à origem, ali está o foco. Ali está o fato, não está o foco, está o fato a ser trabalhado. Importante, gente, não é queixa, não é foco, é fato. O fato está no aqui e no agora, carregado do passado. E a pessoa querendo ficar boa para construir um futuro provável.
Esse é o meu olhar. Essa é a forma como eu trabalho. Depois que isso acontece, eu faço um exercício que o paciente tenha lembrança de viver a mediunidade, ou seja o nome que queiram dar, de uma forma protegida, tranquila, sem medo. E sempre eu pergunto, e aí, como é que está? Interessante, esse medo... Aí ele comenta, você vai fazendo a sua medição terapêutica. Poxa, então ele conseguiu se libertar disso, ou parcialmente, ou totalmente. Precisamos trabalhar isso como o Érics fazia, né? Indo de uma forma um pouquinho diferente, está tudo bem. Eu finalizo o processo sempre deixando assim, experimentando a mediunidade ou essa disfuncionalidade que ele trouxe saudavelmente, que já não tem mais. Então, ele consegue viver uma mediunidade saudável, com consciência, sabendo até onde pode e até onde não pode ir. Tem uma escala que eu não uso sempre, mas quando eu sinto que é necessário, quando eu não estou muito segura ainda do processo, se pode terminar ali, eu tenho uma escalazinha que eu falo de 0 a 10. Qual a classificação que você daria para a sua sessão de hoje? Dá aí um número qualquer. Hein? 5? 5, o que vocês acham? Precisa de mais sessão ou não? Hein? Precisa. Aí, o que eu posso perguntar? O que você acha? Você gostaria de fazer mais alguma sessão? Gostaria? Então, vamos deixar marcado para a próxima semana, quinta-feira, às 10 horas. Está bom para você? Faz uma próxima sessão, porque ela está indicando que tem coisas ainda, conteúdos ainda a serem trabalhados. Entendeu? Coloca esse movimento de mudança na mão do paciente. E muda totalmente o processo. Então, normalmente, é isso que eu realizo no meu consultório, de uma forma bem simples, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e agradeço a escuta de vocês. Eu vou trazer para vocês um caso dos cuidados do médium, uma lição sobre a comunicação sensível e responsável. Eu acho interessante esse caso que eu queria compartilhar com vocês. É um caso clínico que enfatiza a importância da comunicação sensível no contexto da mediunidade, que foi gentilmente compartilhado por uma colega minha de profissão. Ela trouxe para mim, eu achei incrível, eu perguntei, eu posso usar isso no congresso? Ela falou, pode, lógico. Então, eu queria compartilhar com você e agradecer em pensamento a ela, né? Onde ela estiver, pelo carinho de nos emprestar essa experiência. Um paciente, que também era médium, a paciente era médium, residia com sua irmã casada, com um médico de renome e próspero. Ao notar que o cunhado estava envolvido em atividades ilícitas, olha só, a médium, a irmã médium, compartilhou suas preocupações com a irmã. Porém, ao confrontar o marido, ele se sentiu ameaçado e, com a colaboração de outro colega médico, providenciou um atestado falso, para interná-la em uma instituição de saúde mental, onde permaneceu por vários anos. A verdade só veio à tona após um longo período. Dói, né? A irmã, ao finalmente descobrir a realidade, separou-se do marido e lutou pela liberdade da irmã médium. Mas o que ela não passou durante todo esse tempo? Então, esse caso mostra a importância da comunicação sensível e responsável no exercício da mediunidade, visando prever danos irreparáveis. E no exercício da medicina, né? Da medicina. Pô, o cara deu um atestado falso.
Sim, mas é assim. Quer dizer, agora, o que cabe, não é? A nós conversarmos com o nosso paciente. Então, diz essa minha amiga, que é terapeuta, que depois que ela foi libertada, que a irmã conseguiu, marcou uma sessão, né? Porque aí é o trauma, é o que o doutor Adler disse, né? Ela saiu muito traumatizada. E não foi um trauma simples, foi um trauma complexo, porque o que ela viveu lá dentro, entre a loucura e a não loucura, hein? E os medicamentos, né, de Biase? Aí ela foi, né, e a terapeuta fez algumas sessões com ela, dentre elas, explicando a ela o limite da comunicação. Isso é importante falar com o paciente, né? Você pode estar percebendo, mas olha o ambiente, com quem você vai falar, com quem você vai depositar isso. É importante. E eu gostaria agora, eu acho que já é suficiente. Eu ficaria aqui a tarde toda conversando com vocês, se não fosse o problema do almoço. Mas eu gostaria de finalizar fazendo um exercício com todos vocês. Se vocês me permitirem, é lógico. Vamos fazer um exercíciozinho para a gente entrar em contato com a nossa mediunidade, com o nosso dom, com a nossa habilidade. Michel, você coloca uma musiquinha de fundo? Ele é meu anjo tutelar, ele. Nossa, se eu não fosse Michel aqui, eu estava perdida. Ele me ajuda em tudo, vocês não imaginam. Ele tira foto para mim, ele grava, ele... Então, eu queria que vocês se colocassem confortavelmente aí onde vocês estão. Enquanto o Michel vai encontrando uma música gostosa, pode ser um mantra celta, apagar a luz. Aí, estão pedindo para apagar a luz. Isso, um pouquinho. Está ótimo. Está gostoso, sim? O ambiente está calmo? Vamos preparar a nossa mente, vamos alimentar a nossa mente para depois a gente poder comer aquela comida gostosa, né? Então, tá bom essa altura da música para vocês? Está suave? Né? Então, se coloca confortavelmente e fecha os olhos. E respire suavemente. Sinta a sua respiração, permitindo que seu corpo relaxe completamente. Sinta a sua respiração entrando pelo seu nariz ou pela sua boca, num sentido e no outro, trazendo uma sensação de calma e de paz. Agora, com os olhinhos fechados, visualize um estado sereno e acolhedor ao seu redor. Imagine-se envolvido, envolvida por uma luz suave e reconfortante. Como o brilho do sol se pondo ao entardecer no horizonte, tingindo o céu com tonalidades douradas e rosadas. Sinta essa luz penetrando em cada uma de suas células, iluminando sua força, sua determinação, sua essência mais profunda. Deixe-se levar pela sensação de paz e plenitude, como se sentindo em um campo florido, com o aroma das flores perfumando o ar e o som suave do rio fluindo ao longo. Sinta, perceba, observe. Esta é a luz do seu Eu Sou, conectando a sua verdadeira natureza, a sabedoria que reside em você. Sinta essa energia emanando calor e proteção,
guiando você em direção ao seu crescimento pessoal, profissional e espiritual. Esta energia representa a sua conexão com a espiritualidade e com a mediunidade, guiando você com sabedoria e discernimento. Sinta, perceba, observe. Agora, entrando em contato com seu Eu Sou, converse com ele. Peça a ele que o auxilie a aprimorar a sua mediunidade, as suas habilidades, usando a serviço do bem maior. Sinta-se fortalecido, fortalecida por essa presença, sabendo que está sempre conectado, conectada ao seu Eu Sou e à sua jornada espiritual. Observe, perceba e, sempre que necessário, use sua mediunidade, sua espiritualidade protegidamente, saudavelmente, tranquilamente. E a seu tempo, a seu modo, deixando esse processo nas mãos do seu Eu Sou e guardando as sensações agradáveis desse momento, a seu tempo, a seu modo, venha trazendo a sua presença para o aqui e agora, suavemente, tranquilamente, fazendo uma respiração amorosa, tranquila. Abra os seus olhos para comentar, se você quiser, a experiência vivida a seu tempo, a seu modo. Leve um sorriso para o seu coração e deixe que esse sorrisozinho do coração chegue até os seus lábios. Se tiver com uma amiga do lado, olha para sua amiguinha do lado. Olha para sua amiga do lado. Sorria para ela. E ela sorri para você. Isso, muito bem. Isso, João Jorge. Dá um beijinho. João Jorge ainda deu mais. Além do sorriso, deu beijinho, viu? Tirou uma casquinha. Muito obrigada, meus amores, por esse momento. Gratidão. Não sei se DiBiase quer falar um pouquinho. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Como é que foi esse transe para vocês? Hein? Foi bom? Foi gostoso? Então, eu vou deixar esses meus aspectos clínicos e profissionais, teóricos, e o exercíciozinho, eu vou mandar para o doutor Osmar. Ah, está gravadinho, depois ele vai passar, olha só, olha só, a minha cibernética, ó, está no século passado. Passar para o DiBiase. Muito obrigada por tudo, carinho, obrigada a você, Maria, obrigada. Gratidão. Bom, devido a uma avançada da hora, eu vou fazer 2 comentários rápidos, para a gente poder ir almoçar, né? Bom, eu queria falar o seguinte. Eu vi que é importante, na fala dela, na fala da Regina, a gente saber diferenciar psicose de uma disfunção mediúnica, mística, né? Eu tenho um livro, Ciência, Espiritualidade e Cura, em que eu até falo disso num capítulo. Mas, basicamente, eu uso o que o Freud já falava, que é muito importante que você entenda que quem não é psicótico, ele chega para te abordar de uma maneira lúcida. Entende? Então, por exemplo, eu me lembro aqui bem, lá onde eu moro, que o delegado da cidade um dia foi no consultório, chegou lá, doutor, vim aqui consultar com o senhor porque eu estou achando que eu estou ficando maluco.
de vez em quando, eu estou parado e começo a ouvir umas vozes, me dando umas ordens, dizendo o que seria bom eu fazer para a cidade. E eu estou achando que isso é loucura. E aí você conversa com a pessoa, vê que a pessoa trabalha normalmente, ama normalmente, faz tudo na vida normalmente. Isso não é psicose. Entendeu? Isso é o que o Stanislav Grof, da psicologia transpessoal, chama de transformação ou desenvolvimento psicoespiritual. A pessoa está passando por uma situação de desenvolvimento psicoespiritual que, se cair na mão de um psiquiatra clássico, um psicólogo, ele vai ser mandado para um tratamento psiquiátrico, vão encher de remédio e vai até alterar a mente dele. Na verdade, ele precisa de um tipo de terapia como essas que vocês fazem, né, em que você leva a pessoa a entender que aquilo ali é uma transformação de um desenvolvimento mental dela, que está botando ela em contato com a espiritualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que isso é muito importante, né? Você quer falar? Não, depois. Eu anotei até aqui. Por exemplo, um paciente que nunca teve uma alucinação na vida. Chega para você conversando normalmente, conta que a vida está normal, mas diz que está ouvindo uma alucinação visual, que eu digo, mas tem uma alucinação auditiva. Esse cara não é psicótico, você tem que ter cuidado com isso. Principalmente porque nas faculdades ninguém ensina desenvolvimento psicoespiritual, né? Outra coisa, eu lembrei aqui de uma coisa interessante, que o Grof, vocês conheceram o Lang? O Lang foi um psiquiatra dos anos 70 que escreveu uns livros sobre antipsiquiatria, em que ele achava que a doença mental não era do indivíduo, ela era uma consequência da vida, da sociedade que a gente vivia, que levava o sujeito a ficar psicótico. Então, ele achava que, se ele levasse essa pessoa para um outro lugar, ele tinha uma fazenda que ele tinha herdado, e ele fez uma clínica nessa fazenda, levava os pacientes que eram chamados de psicóticos para lá e deixava todo mundo agir normalmente, fazia umas terapias com eles, conversando sobre os problemas. E funcionava para muitos pacientes. Ele chamava isso de antipsiquiatria. E ele, Lang, o Grof e o Capra, que uniu a física moderna com a espiritualidade, naquele livro Tao da Física, eles participaram de um simpósio na Espanha, no castelo de Saragossa. Depois das palestras e tal, isso tem no livro do Fritjof Capra. Ele conta que estavam numa sacada lá, todo mundo tomando um vinho, descansando depois do jantar e tal, e que, de repente, o Lang era um cara muito irreverente. E, de repente, o Lang levantou, botou as mãos nos ombros do Grof, virou para o Grof e falou assim: Grof, o que eu, como psiquiatra, não sei que você, com essas suas terapias holotrópicas e anteriores com LSD, sabe de expansão da consciência? O Grof ficou meio assustado, mas aí falou o seguinte, que era preciso entender que tudo isso é relacionado com uma consciência universal. Entende? Que nossa consciência não é única. Nós somos um com uma consciência universal. Que ali no início, quando eu falei em consciência quântica holográfica, é possível a gente entender que existe essa religação, vem da palavra religião, vem de religação, né, com essa fonte que é quântica holográfica. Provavelmente, não tem como a gente adivinhar isso, mas provavelmente esse universo que é quântico holográfico faz parte da mente de Deus, que deve ser quântico holográfica, e funciona através de informação não local. Entende? Então, que isso é básico. Então, Grof falou que isso é uma coisa fundamental, parte da realidade, que tem que ser entendido como uma coisa que é parte da realidade do universo. Pois não? Duas coisas, só para eu entender. Você fala bastante de consciência. Sim. Consciência universal. Onde está o inconsciente? Uhum. Bom, consciência universal é uma coisa universal no sentido que o universo, você, é tudo uma coisa só. Eles chamam em inglês de oneness, né? Oneness.
consciência. Gozado que um dos pais da física quântica, o que criou a equação básica da física quântica, o Erwin Schrödinger, ele tem um livro, é um livrinho chamado What's Life, de 49. Esse livro foi o primeiro livro que tentou explicar a vida em termos quânticos. E esse livro é dividido em duas partes. A segunda parte é Mente e Matéria, em que ele fala desse negócio do oneness, que ele achava que a física quântica está mostrando que nós somos um com o universo, uma consciência universal. Nas tradições espirituais da humanidade, todas falam isso. Chamam de consciência cósmica. O inconsciente... Não, com tudo. Mas o inconsciente em nós, como diz o Jung, o inconsciente em nós, ele é extremamente... ele é enorme. Ele é muito maior do que o consciente. Segundo, olha só o que aconteceu na psicologia. O William James, lá em 1889, que foi o pai da psicologia americana, ele começou a fazer uns contatos com Freud, com Jung, e ele falou uma coisa, no livro dele, dizendo que talvez a consciência fosse cerca de 15% do funcionamento da mente, a consciência que a gente tem. E que o inconsciente, que poderia englobar tudo, seria o resto. Isso, erradamente, foi transmitido, depois do William James, como se a nossa mente só tivesse 15% de funcionamento. E muitos psicólogos e psiquiatras e neurologistas, às vezes, falam isso. Nós só usamos 15% da mente. Isso é mentira. Você faz uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada funcional, e você vê que, mesmo dormindo, o seu cérebro está todo funcionando. Entendeu? Todas as áreas cerebrais funcionam, não existe isso de 15%. Isso aí pode ser que o seu consciente seja 15%. Eu estou sentado aqui, mas eu não estou consciente da minha frequência cardíaca, da minha temperatura corporal, da minha pressão arterial, da sensação da gravidade aqui no meu corpo me puxando para baixo. Isso tudo é inconsciente. Exato. Consciência ampliada. Uhum. E que as partículas, as ondas, ou as frequências, elas caminham na velocidade da luz, na hora de... Não é informação quântica. Quando a gente fala em holográfico, a gente está falando em quântico. O holográfico é quântico. Aí não é na velocidade da luz. Aí é instantâneo. É informação quântica. Porque a minha construção aqui na cabeça é como que se tem algum delay de alguma parte desse... Sim. Na verdade, é um todo que, como disse o Einstein, o importante é a gente tentar compreender a mente de Deus. O resto são detalhes. E, na verdade, se você se colocar dentro dessa visão nova, quântico-holográfica, holística, de uma visão universal, que não é aquela visão cartesiana, newtoniana da física clássica, né? É como se você pudesse se colocar assim, imagina que você é o criador desse universo. Se você é o criador disso tudo, não existe passado, presente e futuro. Como ela falou, é um presente contínuo, uma eternidade, que você vê aquilo, e aí ali você pode dizer que nós estamos aqui num determinado local, e a gente acha que para trás é passado e para a gente é futuro. E que isso funciona dentro da segunda lei da termodinâmica, da entropia, né? Quanto mais você evolui, mais desordem ocorre no universo. Vamos acabar por causa do almoço, tá, gente? Tem o almoço, deixa eu explicar para você. Deixa ele explicar. O almoço, o restaurante aqui, a moça lá, a dona está cobrando, porque eles fecham o restaurante à tarde. Então, a Rosa segurou lá, para quem quiser almoçar... Esse que você falou que é essa rua aqui, segue essa rua em frente aqui, né? Segue a rua em frente na esquininha, 2 minutinhos. Okay. Tá? Eu acho que é melhor almoçar, a gente continua depois. Na volta, eu vou deixar para vocês uma bibliografia que eu acho muito importante de Frutuoso.